Gravando. Bom, se surgir alguma dúvida, vocês me falam sobre os conceitos que a gente já apresentou. Então, a gente começou a falar de agilidade, da diferença de agilidade e rapidez, vimos a história, vimos aí o pessoal de tecnologia que criou o Manifesto Ágil e a diferença, principalmente, é uma metodologia que preza pela interação, sempre por um entregável funcionando, muita colaboração com os stakeholders, muita colaboração com a equipe, respostas ágeis a mudanças, declarou todo o Manifesto Ágil. É um manifesto que ele traz muito forte a maturidade e a comunicação entre a equipe, a motivação, são coisas pregadas na cultura ágil. A gente viu também que o ágil ele tem uma série de metodologias e que nesse curso a gente focou em Scrum, mas tem também o Kanban, a gente vai falar um pouquinho dele também, mesmo porque a maior parte desses softwares, o Trello, o Asana, eles usam o Kanban como interface de troca. A gente incluiu um material no curso, quem não deu print screen agora, para explicar aí como funciona essa cultura de metodologias ágeis integradas. Então, existem metodologias específicas para momentos específicos. Isso que eu estou mostrando para você é uma solução, não é uma regra, onde no ambiente da Telefônica eles usam o Design Thinking para fazer a ideação, para fazer imersão no problema e descobrir novas soluções. Depois eles usam o Design Thinking gera um Product Backlog, depois de uma prototipação. E eu tenho aí a ciranda lá dos Scrums, dos Sprints, gerando as entregas, gerando os incrementos, e eu tenho o Lean também, que gera o processo de melhoria contínua e de aprendizado contínuo também. A gente viu aí que se usa muito a prototipação, principalmente na criação, e que o Scrum é uma metodologia para ambientes complicados, complexos, com culturas que estão mais distantes de um acordo e nem sempre certas do que querem. Então, a agilidade vem justamente para saber lidar com esse tipo de ambiente corporativo. A gente viu também, consolidou aqui as diferenças entre o Waterfall e o Scrum, o método tradicional, que ele dá um foco no planejamento, em documentação, em atenção, onde cria o gerente de projeto, que tem aqueles 3 pilares, ele tem que ser um líder, ele tem que ser um conhecedor da metodologia e tem que ser um conhecedor do negócio. Já do outro lado, o método ágil ele dividiu essas funções entre o PO e o Scrum Master e o time de desenvolvimento. E ele vai, ao invés de produzir uma entrega final lá no final do projeto, ele tem o conceito de entregas incrementais. O Scrum, esse framework interativo e incremental, ele preza pela transparência, pela inspeção e pela constante adaptação, né? E os valores é sempre coragem, foco, foco, foco. Ele tem métodos, né, para a gente manter o foco, a gente vai ver todos eles hoje. Comprometimento da equipe e respeito coletivo e abertura, mente aberta. E aqui a gente conheceu o framework do Scrum, principalmente a questão dos papéis, artefatos e cerimônias. Então, nas últimas aulas, a gente já percorreu tanto a função do Product Owner, do Scrum Master e do Develop Team. A gente viu o que é o Product Backlog e agora a gente vai começar a entrar na questão do Sprint Planning e do Sprint Backlog e do Sprint, entendendo também o papel da equipe nessas interações. E eu tenho, no final, os artefatos, o artefato o incremento do produto e outras 2 cerimônias importantes, tanto a Sprint Review quanto a Sprint Retrospectiva.
Ficou alguma dúvida sobre a diferença entre o papel do Product Owner e do Scrum Master? Legal, a gente não pode ter dúvida desses caras. Se alguém tem dúvida, me pergunte que eu respondo agora. Tá tranquilo, né? E aí a gente aprendeu o papel do Product Owner, que é o cara que faz toda a lista de priorização, entende o produto, é o responsável do projeto para fora, né? Ele que conversa com os stakeholders, ele que faz a imersão no negócio da empresa, ele que escreve as histórias, ele aprova as histórias com os sponsors, os stakeholders do projeto, ele leva essas histórias para o Scrum Master e para o time, ele é o guardião do conhecimento do negócio. E o Scrum Master, que é o guardião da metodologia, o guardião justamente das cerimônias, do respeito aos papéis e do bom andamento do squad. E o time de desenvolvimento, que é quem decide a técnica, como vai desenvolver, estima o esforço necessário, define quais são os itens que vão entrar no sprint, né? Então, tem aqui aquelas regrinhas, principalmente, que não dá para ter um time de desenvolvimento num squad em que usa subtimes para sua entrega. Ou está todo mundo dedicado ali, ou não entra no método. E aí a gente viu todo esse ecossistema aqui, que é justamente no papel do Product Owner e do Scrum Master. Então, o Product Owner ficou com aquele triângulo mágico lá do PMI. O Product Owner ficou com a responsabilidade de lidar com os stakeholders e principalmente de conhecimento do negócio, e ele deixou para o Scrum Master o pilar de conhecimento da metodologia e de liderança, né? Muitas vezes assim esses dois eles precisam se harmonizar, né? Porque às vezes o product owner ele vem de uma área de negócio de uma grande empresa. Isso acontecia muito lá. E o Scrum Master ele está fixo com a equipe. Então, quando o product owner não é muito presente no dia a dia, lembra, quando alguém da equipe tem dúvida, a equipe não pode parar. O Scrum Master tem que ir atrás do product owner e pedir para o Product Owner resolver as dúvidas da equipe com os clientes internos ou com os clientes externos. Então, existe aqui esse cara na entrega e esse cara no conhecimento do projeto. É bom que exista harmonia entre essa dupla aqui, porque eles vão precisar muito um do outro. E aí eu tenho os stakeholders, todos da Alexandre, empresa. Oi. o Scrum Master, como guardião da metodologia ali, ele pode tomar decisões estratégicas ou isso é responsabilidade do PO? Na verdade, o Scrum Master ele é o guardião do bom fluxo das coisas. Ele até pode, por conhecer um pouco, orientar, mas não tomar decisão. Porque a função dele é fazer cumprir os rituais, né, as cerimônias. Eu chamo de ritual, mas são as cerimônias. Ele precisa fazer com que as cerimônias elas sejam sempre no mesmo horário, na forma e ele é o cara que levanta a mão também para a equipe, né? Ele que aciona o Product Owner. Então, ele não toma decisões estratégicas sobre o negócio, ele não tem essa alçada. Toda decisão estratégica sobre o negócio, quem decide é o Product Owner. Toda decisão de processo de como é feito o trabalho do time de desenvolvimento, sim, pode ser o Scrum Master. Aquilo eu falei. Beleza, perfeito. Do projeto para os stakeholders é o Product Owner. Do projeto para o time de desenvolvimento é o Scrum Master, que cuida, que é o guardião do processo, e o Scrum Master não pode nem decidir o que o time vai fazer, é o time que decide o que vai fazer. Ele pode influenciar, mas não decidir. Né? Se ele é um cara mais experiente, inclusive. Tá?
E aí a gente chegou em Product Backlog, a gente começou a escrever o nosso Product Backlog, a gente entendeu que, lembra, revisando, o PO escreve o Product Backlog, ele coloca em aprovação o Product Backlog, a equipe escolhe e define, a gente vai aprender técnica para isso, o que vai entrar no sprint, e enquanto a equipe está trabalhando no incremental do sprint, o PO passa para escrever o próximo backlog, e assim por diante. Sempre, o PO está sempre no futuro, né? O PO trabalhou sozinho para desenvolver um primeiro backlog, aí ele aprovou com a equipe começou a desenvolver. Enquanto a equipe está desenvolvendo, ele vai para a mesa dele desenvolver a próxima lista de backlog e assim por diante. Ele está sempre um passo à frente da equipe. E aí a gente viu as técnicas que a gente usa para descobrir esse Product Backlog, viu várias, viu o Lean Inception. Aqui já tem um verdadeiro roteiro de reuniões com temas importantes para serem discutidas diariamente. Quando eu falo time box, o time box é o tempo de uma determinada atividade. Então, no caso, o time box desse objetivos do produto aqui são 4 horas. Esse aqui são 4 horas para personas, 4 horas para funcionalidade, 1 hora para consolidação. Então, aqui são 3 em 1 hora. Então, é muito importante nesses métodos que você usa os temas, você sempre programar o time box, que podem durar minutos, dias ou horas, né? Aqui a gente viu o Design Sprint, aqui uma outra versão do Design Sprint que eu mostrei lá naquele integrado, né, naquele exemplo integrado. Viu o Product Canvas, o Canvas de visão de produto, que é meio parecido com o de Canvas. Você pode criar o seu Canvas, né? Isso é uma técnica que você pode criar o que faz sentido para a empresa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem o Business Model Canvas, mais estratégico, voltado a negócio, para uma startup, para se pensar um business novo. O que a gente aprendeu, que é o de projetos, eu escolhi esse porque justamente ele consolida os fundamentos que eu acho importante que vocês tenham de gestão de projetos, que foi o comecinho do nosso curso. Aqui tem as 7 dimensões de um produto, as 7 variáveis para você pensar um produto, e a gente foi brincar de fazer o Canvas, né? A gente foi lá e fez o Canvas, que a gente teve 2 grupos bem-sucedidos aí que fizeram o Canvas, e aqui a gente disse que para você transformar desenvolver o Product Backlog, a gente vai usar a técnica de User Story. E a técnica de User Story, ela tem as histórias, que é o que eu escrevo, e dependendo do propósito das histórias, você agrupa em épico e tema. E o time vai olhar para aquela história e vai desenvolver as tarefas necessárias para desenvolver aquela história. Então, recordando, o tema é o login, o épico são as variações que o login precisa fazer, e a história é desejo realizar o login por CPF. Aqui vamos supor que eu tenho meio de pagamento. Daí você tem aqui cartão, boleto e cartão, boleto e PayPal, né? Daí quando você vai desdobrar a história do desejo realizar login desejo realizar pagamento por CPF, por cartão, quais as bandeiras de cartão? Então, essas tarefas, existe outro desdobramento de tarefa aqui para frente. Então, quanto mais completa você escrever a tua história, né? Eu, como o sujeito, o usuário, né? Lembra que o sujeito é o usuário beneficiado. Desejo que ação, para que objetivo, você tentar fazer uma redação que tenha o máximo de informação. Porque essa história deve chegar para a equipe com 90% de acerto e 10% de pergunta. Então, é papel do PO ter uma boa redação e um bom entendimento daquilo que ele quer, para que depois não sobre muita dúvida para a equipe.
Aqui a gente viu um exemplo do Asana, que ele já tem um painel para facilitar esse tipo de redação, para você acelerar a criação das histórias, né, dos épicos, e também a redação dessas histórias. Ele já tem as coisinhas prontas, que podem ser desse jeito, ou podem ser do jeito tradicional de se escrever. Você também pode escrever o que você quiser aqui. Aí a gente foi falar, poxa, mas aí eu escrevi várias histórias, como é que eu faço para priorizar? Existem várias técnicas de priorização. A gente começou pela mais usada, que é quando você, numa planilha ou num software, você define o valor do negócio, daquela entrega, versus a complexidade. E o que tem mais valor agregado e menos complexidade é o que você vai dar 3 pontinhos e vai entrar ali como primeiro. Aí, o que tem mais valor e média complexidade entra aqui. A gente deu até o exemplo de que o mais importante é escolher respirar, depois tomar água, depois comer, depois dormir e assim por diante. Ficou alguma dúvida aqui nesse esquema de priorização? Isso é importante. Também a gente aprendeu o conceito da MVP. Como a gente cria produtos incrementais, essa discussão do Minimum Viable Product, ela é muito forte na cultura. Então, você sempre tem que pensar, eu vou fazer um meio de pagamento. Vamos lançar o meu produto com o meio de pagamento, boleto bancário? Então, o que é mínimo para eu ter condição de cobrar alguma coisa? O que é mais fácil para o usuário? Eu vou ser mais abrangente se eu lançar boleto, se eu lançar cartão de crédito ou se eu lançar PayPal? Acho que o boleto atende mais pessoas. Então, dentro do meio de pagamento, um site que tenha uma comercialização do produto, como o MVP, escolheria um meio de pagamento mais simples e mais popular. Então, nesse caso aqui, a implementação do boleto bancário, da impressão do boleto bancário, ele tem valor de negócio, tem baixa complexidade. Ele entraria na MVP, né? Para depois eu ir incrementando até chegar no produto final. Aqui a gente viu também que você pode resolver esse problema de priorização e a gente aprendeu que a gente prioriza porque a gente, quando é questionado por que isso veio antes disso, você sempre tem que ter um argumento para os seus gestores que pare de pé, né? Então você cria essa, não pode ser uma definição baseada no achismo. E a gente aprendeu também a organizar os épicos e as histórias no quadro, né? Então, na sala de aula, normalmente a gente faz assim. E o grupo C, vamos mudar aqui. Aqui. O grupo C, está todo mundo vendo o grupo C? Esse é o grupo A. Esse é o grupo A. E o grupo A, na verdade, a gente... tá legal, tá isso aí mesmo. Agora vamos fazer assim. Eu quero dar... Quantas moedinhas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem foi a autora desse quadro aqui? Quem que desenhou o quadro? Letícia. Letícia, Oi. Você decide, você põe a tua moedinha onde você acha que é mais importante. E vamos supor, você é Scrum Master aqui. Eu quero que você conduza o teu grupo agora e que você vá arrastando a moedinha e para quais funcionalidades o teu grupo acha mais importante. Você pode fazer isso online para a gente, por favor? Dá para fazer? Posso sim, posso sim. Uhum. Então vamos lá. Deixa todo mundo aí com o vídeo aberto, por favor, para a gente se ver, né? Vamos humanizar esse momento interativo. Cadê o vídeo?
Tô numa live de parabéns aqui também, porque hoje é aniversário do meu irmão e ele tá aqui em casa, então tá uma loucura aqui, controlando o live. Então vai lá, Letícia, coordena o teu grupo, você é Scrum Master e você, na verdade, você é a PO, né? Porque é a PO que prioriza. Não é o Scrum Master, é o PO. Você é a PO e você está numa sessão de priorização. Então você deu as fichinhas, os adesivos para a sua equipe e você pergunta, Beatriz, qual é a funcionalidade mais importante? Para a gente começar, levando em consideração justamente aquela que é mais fácil de fazer e que tem maior benefício para o projeto. Acho que é a consulta por região, né? Então põe lá a moedinha dela em consulta por região. E o Theo tá aí? Theo não vi. Theo, Marcelo. Marcelo, qual que é a que você acha? Eu acho que é a consulta por bloco. Então põe uma moedinha em cada um. A Bianca também não veio, né? Ou a Bianca tá aí? Não tá. E Ana, qual que é a que você acha? O meu, acho que a consulta por região. Então tem duas moedinhas. Você está colocando as moedinhas? Ou sim. Acho que ele não está atualizando aqui, né? Deixa eu ver. Aí, boa. Agora atualizou. Vou deixar assim. Isso, é melhor. Voltar lá para outra tela. Deixa eu ver quem mais. Tem que ficar nas duas telas, né? Marcelo já falou. Vitória. Vitória, qual que é que você acha? Eu acho que é consulta por nome de bloco. Nome de bloco? É, o Feature 2. Tá. O que mais temos aqui? O Mark. Mark, qual que é a sua escolha? Mark, tá aí? Gliberto, qual que é a sua escolha? Tá? O que é a pergunta? Eu estava distraído. Qual que é a sua escolha aqui? Imagina no website do Carnaval, qual consulta você acha mais importante a gente começar desenvolvendo o primeiro sprint? E aí vocês vão discutindo. Por quê? Tá com empate. Consulta por região ou consulta por bloco? Então vamos olhar sobre a ótica do usuário. O usuário, você acha que o turista chega em São Paulo procurando o bloco que vai ter na região dele ou qual é o melhor bloco? Eu acho que é o melhor bloco. Ele já vem pautado pelo bloco. É sobre Turista, né? do usuário. Agora, qual que é mais difícil de desenvolver aí? Eu acho que a consulta por bloco ela é mais fácil e mais rápida de desenvolver do que a consulta por região. Vocês não acham? Consulta por região vai ser por bairro, por rua, vai ser geolocalizada, vai ter tem um imbróglio maior aí do que simplesmente uma lista de blocos, não é? É onde o bloco vai estar. Então, região também pode ter uma integração com o Google Maps que complica também. Que custa também às vezes, né? E normalmente que a lista de bloco aqui em São Paulo ela é grande, né, Lê? 500 blocos. Bem grandinha. Mas é um banco de dados. Esse ano foram 800 blocos. É um banco de dados. É um banco de dados. A gente teve que fazer. Eles têm registro com a prefeitura? Sim, todos registrados pela prefeitura. Então, só entra no site e na rua o que é registrado pela prefeitura. O que não for, tá ilegal. O que tem o termo de permissão, né? Por isso que o cadastro começa antes, em novembro. Então, manda a minha moedinha para consulta para o bloco. E mais alguém quer opinar? Não vai para empatar? Eu quero, por bloco também. Por bloco também? Então tem 4 ali. Ó. Desempatou. Desempatou, porque eu ia botar por região também. Então põe lá a tua moedinha por região. Então vamos supor que no primeiro sprint a gente dê para fazer 2 consultas. A gente já sabe qual começar e qual outra para fazer. Então essa ferramenta, turma, é para vocês provocarem essa discussão com os stakeholders, né? Porque depois não adianta você
você como PO, tomar essa decisão sozinha e levar para o Scrum Master e para a equipe e dizer é isso primeiro, porque provavelmente quando começarem a entender o que o time está desenvolvendo no sprint, podem questionar. E aí você usou essa reunião com os stakeholders principais justamente para captar qual é a visão deles de importância do projeto, né? Então você já vai mais com a pressão externa amenizada para levar para o squad. Então esse tipo de exercício é muito importante. Essa é uma técnica, a gente está fazendo ela bem simples. A gente vai ver algumas outras coisas que a gente pode fazer agora aqui. Deixa eu mudar. E se ficasse empatado, quem que desempata? Tem que fazer essa discussão técnica. Aí você deixa empatado e você discute de novo com a equipe até chegar num consenso, até haver o desempate. Nunca pode empatar, tá? Essa reunião, nada pode ficar empatado. Você tem que ir colocando, não tem desenvolvimento paralelo, né? Boa. Muito bem, então essa daqui é, como se chama a técnica, compre uma feature, né? Ou seja, você aposta a sua ficha em qual feature. Então você usa isso para justamente amenizar aí a discussão e provocar também a discussão entre os stakeholders e o PO. E aqui a gente já fez o Product Backlog ontem. E como é um quadro de Product Backlog para vocês terem lá na tua lousa, bonitão, né? Então aqui você tem os temas, você tem uma linha para os temas, uma linha para os épicos e você vai criando linhas maiores para o que foi decidido para os sprints. Então olha só que bacana esse quadro e toda a história que você escreveu. Esse é um quadro para quem se organizar, porque nem sempre o PO fica junto com o time de squad. Às vezes o PO fica fora. Então esse é um quadro para o PO se organizar no ambiente dele. Tá? Tem alguma dúvida? Olha, é bem simples. Ó. Então eu tenho o tema, relembrando o que é o tema. Ó. Aqui, ó, que tem um exemplinho. Ali o tema é o login, o épico, vamos usar o login como exemplo. O tema login, login por CPF, login por Facebook, login por Google. Depois eu tenho aqui cartão de crédito, meio de pagamento, cartão de crédito, PayPal e boleto. O que isso precisa fazer? Daí você põe a frasezinha da história aqui, né? Você põe o resumo da história aqui. E conforme você vai definindo o que vai entrar no MVP na primeira sprint, você vai fechando e vai fazendo o teu planejamento de entregas ao longo do tempo. Ok? Dúvidas? Então, tudo que veio antes aqui tem mais prioridade, o que vem para cá tem menos prioridade. Esse quadro é bem legal. E agora que a gente viu o que é o Product Backlog e como chegar nesse quadro aqui, não ficou dúvida, né? Podemos passar para frente. Dúvida, me pergunta. Não? Então vamos nessa. Agora a gente vai entender o que é o Sprint Planning. O Sprint Planning é o planejamento do que vai acontecer aqui dentro. Ó. E eu vou olhar para o Product Backlog. Lembra que o Product Backlog do PO, ele traz toda a necessidade do produto planejado aqui. Ele já tem a ideia dele do que vai acontecer nos sprints. Ele já tem priorizado. Ele já fez a sessão de priorização com todos os entregáveis, com todas as histórias que ele descobriu. Aqui ele já tem 3 ciclos de sprint. Lembrando, cada sprint normalmente acontece em 4 semanas no desenvolvimento, e quando a equipe é imatura, você reduz esse sprint para 2 semanas. Então, vamos supor que isso seja a entrega de 2 semanas
outras 2 semanas e outras 2 semanas. Ele chega com isso planejado no Sprint Planning, que é uma cerimônia. Quem é o responsável pelas cerimônias? É o PO ou o Scrum Master? Scrum Master. Scrum Master. Scrum Masters. Boa. Scrum Masters é o nome, né? O dia que eu for Scrum Masters é quase super-herói, né? Scrum Master. E aí ele vai partir para Sprint Planning. Como é que funciona? O trabalho a ser realizado na Sprint é planejado durante a Sprint Planning. Então, até agora, eu estou só fazendo o planejamento. Então, o plano é criado com trabalho colaborativo de todo o time Scrum. Que plano? A Sprint Planning. É o que vai entrar para as próximas 4 semanas. Então, eu tenho um primeiro momento que é a apresentação, onde o Product Owner vai selecionar os itens do Product Backlog. Aqui, ó, ele vai selecionar os itens com maior prioridade e apresenta para o time de desenvolvimento, Development Team, juntamente com o objetivo da Sprint. Então, se conta justamente o que aconteceu nessa reunião aqui, o que os stakeholders priorizaram, por que eles priorizaram. Então, quando o PO chega depois de ter participado dessa reunião, ele tem bastante cancha, tem bastante informação sobre as áreas de negócio, o que os stakeholders desejam. E aí, ele montou o quadro dele, ele chega para ver se é isso mesmo, se a equipe consegue passar esse primeiro sprint de MVP, ou ele vai deixar alguma coisa para fora, ou vai poder incluir mais alguma outra coisa aqui da sprint 2. Ele chega com a ideia. Aí ele vai lá, apresentou para o pessoal. Nesse momento, a equipe vai ter dúvidas. Então, ele falou aqui o nosso exemplo. Ó, eu preciso entregar, o cliente deseja uma estrela para se sentir bem. Mas que estrela? Como que é essa estrela? Essa estrela é assim, assim ou assim? Então, depois que o Product Owner selecionou os itens e apresentou para o time de desenvolvimento, está na hora do entendimento do time de desenvolvimento. Então, o Product Owner vai fornecer todas as informações necessárias para que esse time entenda o que precisa ser desenvolvido na próxima sprint. Então, é um momento de tirar dúvidas, de deixar as histórias muito bem explicadas, ok? Aí ele explicou, olha, uma estrela de 5 pontas que vocês precisam integrar. Ah, legal, então o time precisa estar 100% alinhado em relação a isso. E ele vai expondo todas as histórias que o time precisa entender. E chega um momento da Sprint Planning organizado, no qual o time, aqui você pode organizar uma reunião de 4 horas até, dependendo do tamanho do escopo, dependendo do tamanho do projeto, né? Então, você já organiza a pauta da reunião. Primeiro, o Product Owner vai apresentar, o time anota as dúvidas, aí os times perguntam os detalhes, eu respondo, e no final, a gente vai estimar. Eu fiz a estimativa com os stakeholders, mas lembra que no Scrum, quem escolhe, quem define a prioridade de desenvolvimento ali, de importância, de peso das coisas, para saber se eles dão conta, é a equipe de desenvolvimento. Então, o time de desenvolvimento é o único responsável por estimar o tamanho do esforço daquilo. Porque, logicamente, o PO não conhece a técnica de programação, de arquitetura de informação, ele tem a noção dele ali, e também os sponsors que fizeram a reunião com o cliente não sabem detalhes técnicos para definir e estimar o esforço de um desenvolvimento. Então, o Product Owner ele pode influenciar nessas estimativas, mas, porém, ele não pode definir o esforço. Quem define é a equipe. A equipe vai dar a opinião dela, então quanto tempo demora para fazer essa estrelinha? Um diz 5 horas, outro diz 8 horas, outro diz 5 horas.
E aí esse time, assim como os stakeholders chegaram num consenso de negócio, a equipe vai chegar num consenso técnico para dar peso para cada uma das solicitações de histórias do PO. E aí a gente vai ver aqui que para entender quanto que cabe dentro de um backlog, basicamente eu tenho 3 pessoas, cada uma dessas 3 pessoas trabalha 40 horas por semana, né? Então aqui eu faço um desconto, porque a gente trabalha 8 horas, mas a gente toma café, a gente vai no banheiro, e etc. Então, vamos supor que dessas 40 horas, eu tenho 30 horas de cada um. Então, por semana, eu tenho 90 horas dessa equipe de 3 pessoas. E logo eu preciso selecionar um backlog que ocupe as 90 horas da equipe, estimando essa perda de produtividade aí com café, com banheiro. E também existe aquele truquinho que eu falei para vocês, de você deixar uma margenzinha dentro da equipe se a tua empresa tem cultura de pouco respeito para o squad e top-down tem que entrar um desenvolvimento fora desse sistema de decisão onde cada um tem a sua responsabilidade. E aí a Sprint Planning tem como objetivo definir, estimar, planejar o Sprint Backlog. E deve ser considerado sempre a capacidade de entrega do time de desenvolvimento, que foi o que eu expliquei para vocês agora. Então, não confundam o Sprint Backlog, que é uma responsabilidade de planejamento do PO, com a Sprint Planning, que é o PO apresentando a lista de demandas que ele tem e a priorização dessas demandas, e a equipe dizendo que, olha, nós acreditamos que nesse sprint de 4 semanas são essas tarefas que a gente consegue entregar com esses pesos. E cadê o Scrum Master aqui? O que o Scrum Master faz nesse processo? Quem pode me responder? O que vocês acham que o Scrum Master faz nesse momento? E Ana, o que você acha? Qual que é o papel do Scrum Master nesse momento? E ele fica como ouvinte para tentar barrar alguma coisa que o Product Owner tente acrescentar, talvez, que esteja fora do backlog? Ele é mais do que ouvinte, ele é ouvinte também, mas é ele que organiza essa reunião. Ele que vai garantir que vai funcionar, todo mundo Isso, ele falar que vai, a mesma língua. Ele que vai entender, vai definir o tempo que essa reunião tem que ter, ele vai conduzir a reunião para que tenha um momento de apresentação, outro de entendimento, outro de estimativa e outro de formalização do sprint backlog final com a equipe. Então, ele é o responsável pela organização dessa reunião e porque essa reunião entenda. E ele deve estar nessa reunião, é claro, ele precisa participar de tudo isso. Porque quando uma equipe tiver dúvida, quem vai buscar dúvida com o PO é ele, não é a equipe. A equipe não sai para ir falar com stakeholder nem com o PO. É o Scrum Master que sai. Então, ele é um maestro dessa reunião, entendeu? Muito bem. E agora, aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre esse momento aqui, né, de estimativa. Existem várias técnicas de estimativa. Uma que o pessoal usa muito é o que eles chamam de planning poker. Por isso que tem essas cartinhas de baralho aqui. Então, como que funciona isso? A estimativa, ela é uma unidade subjetiva de esforço utilizada por times ágeis para estimar as user stories, as histórias que vocês escreveram. Então, o ponto representa a quantidade de esforço requerido para implementar uma user story. Pode também ser entendida como uma medida de complexidade. E eles usam o algoritmo, a sequência de Fibonacci, para estimar uma história. Vocês já ouviram falar de Fibonacci? É um assunto super legal.
Isso dá para ter um curso só de Fibonacci, é sensacional. Alguém já ouviu falar de Fibonacci? Não conheço. Não? Nossa, esse nome não é estranho, não. Não, é sensacional. Para quem gosta aí Eu acho que o nosso criador, o grande arquiteto, ele é um cara que desenhou uma simulação, né? Porque existe um código por trás da gente, existem leis metafísicas, ação e reação, sincronicidade, e o Fibonacci prova que o nosso universo ele tem uma matemática muito consistente por trás. E saindo um pouquinho do curso, olha só, o Fibonacci ele é mais ou menos assim. Como que funciona? Tudo começa no vazio. Então, 0 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 3 é igual a 8. 8 mais 5 é igual a 13. 13 mais 8 é igual a 21. E aí 21 mais 13 é igual a 34. E assim vão gerando as sequências Fibonacci, entenderam? Só que descobriram que na natureza, a natureza, o projeto das coisas, das árvores, do corpo humano, de tudo, o desenho dos ossos do corpo humano, seguem justamente essa sequência. Inclusive o teu cartão de crédito, se você colar o teu cartão de crédito aí na frente da tela, você vai ver que os malucos fizeram na proporção áurea, a proporção da geometria sagrada, que eles chamam. Ele é exatamente nessa proporção aqui. Os templos gregos, muito da arquitetura é desenvolvido desse jeito, o caracol na natureza, a formação das galáxias. E vocês querem ter uma prova desse padrão de Fibonacci, é só vocês olharem para o dedinho da mão de vocês, né? Então, se você olhar para essa falange aqui, né, ó, e vocês pegarem assim, vocês vão ver que essa falange é do tamanho da falange de baixo. Se você juntar, então 1 mais 1 é quanto? É 2. Ele é do tamanho dessa outra falange aqui, dessa outra falange do dedo. E se você pegar essa falange, 2 mais 1 é igual a 3. Ele é do tamanho do osso sequente da mão. Não é incrível? É incrível, eu adoro essas coisas. Então, para que se usa essa sequência? Porque ela dá uma sequência natural de como são a complexidade das coisas. Muitíssimo complexo, pouco complexo, e você não tem valores intermediários aqui. Quando você passa do 3, eles dão saltos de maior complexidade. Então, como diz, isso é uma técnica mais subjetiva. Você define qual que são os pontos máximos que você pode aguentar no squad. Você pode até fazer uma regrinha de 3 aqui, vinculando até o número 3, o valor do 13, do 8, do 5, do 3, do 2 e do 1 em relação ao volume de horas que vocês têm no squad. Então, aqueles 3, como eu disse, aqueles 3 caras lá que estão num squad de 3 pessoas, eles tinham 30 horas por semana, eles tinham 90 horas no total. Então, eu, por exemplo, posso pegar e decidir que essas 90 horas elas representam 39 pontos. 39 pontos. E aí você aplica esses valores relativos, a técnica fica mais subjetiva, você não fica escrevendo muito por horas. E vai jogando a carta, cria as cartinhas, e na hora de discutir o peso das coisas, nesse momento aqui, as pessoas vão dando os números de Fibonacci. Tá? Então, geralmente é usado esse intervalo entre 1 e 21, e é uma técnica super utilizada aí para definição do número de pontos de uma user story, e é o tal do planning poker. Eles fazem as cartinhas lá para virar brincadeira, né? Na cultura ágil se transforma muito dessas cerimônias em momentos descontraídos. Você pode ter as suas cartinhas ali e dar as cartinhas para o time colocarem na mesa. Não é interessante o Fibonacci? Bem Muito legal. legal.
Muito Principalmente legal. esse negócio dos ossos da mão. Nunca tinha reparado nisso. Não, é toda a proporção Que do louco. rosto. Dá uma olhada no rosto da mulher. É verdade. Da testa, de como desenha a boca. Isso, Orelha. para quem se interessou, depois vá no YouTube e procure sobre geometria sagrada e o outro tema é proporção áurea do Fibonacci. São dois temas que tocam na matemática sagrada aí, que é sensacional. Como é que era a proporção dos dedos mesmo que você falou? Das Ó, falanges? tá vendo a primeira falange do teu dedo? Tá dando para ver aqui? Uhum. Sim. Ela vale o número 1. A segunda falange é o número 1 também. Se você somar 1 mais 1, qual que é a próxima conta lá? É 2. É 2, depois vira 3. Então, se você pegar aqui o dedinho aberto do teu dedo e passar para a falange de baixo, ó, de ponta a ponta aqui, você vai ver que é igualzinho. Ó. Tá vendo? Depois, se você pegar esse 2 e somar com 1, que é a segunda falange, ó, não a primeira, é o 2 com 1, tá vendo? Você vai para o tamanho desse osso aqui. Que é esse osso aqui, ó. Então, é 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. Que louco. Louco, né? E assim vai, tudo é proporcional. Olha o formato da orelhinha ali, ó. É perfeito, ó. Outra técnica mais simples, vocês podem começar por essa, é você atribuir e fazer uma tabelinha, né, que eles chamam da estimativa t-shirt, de camiseta, sizing, que é a técnica utilizada para medir o esforço do trabalho com o tamanho de uma camiseta, PMGGG. Eu teria mais uma carta aqui, que eu sou um cara grande, 1,93 m, bem grande, eu seria o 2XG aqui. Então você aplica valores, a tecla, e você faz o poker para decidir o tamanho dos momentos, o tamanho das histórias. Ficou alguma dúvida? Como usar esse método nessa fase de estimativa? Quem prepara isso quem que prepara essa reunião? Com essas cartas e puxa essa reunião? É o Scrum, né? Scrum Master. Scrum Master, boa. Aí é legal. Me deu vontade de ter essas cartinhas aqui. É que eu não tenho conduzido mais isso, mas deve ser divertido, né? Até uma coisa chata vira uma coisa mais divertida um pouco. Você criar as cartas. Agora vamos falar do Sprint Backlog. Né? Então, a gente já passou pela sessão o Product Owner já criou o backlog do produto. Ele passou pela fase que a gente viu ontem de definição de pronto, o Definition of Ready. Comparado com o PMI, que tipo de conhecimento é o Definition of Ready? Lembra lá, o PMI tem escopo, recursos humanos, pessoas, e assim por diante. Tem todo o conhecimento do PMI. Em que pilar do conhecimento que está o Definition of Ready dentro da gestão do projeto? Quem arrisca? Quando eu entrei aqui e defini a definição de pronto, eu fiz um controle de qualidade, não foi? Lembra aquela ficha de qualidade que vocês fizeram no PMI, que eu mostrei de exemplo para vocês de qualidade, que ensinei vocês a planejarem a qualidade do teu produto? Esse acordo, esse momento aqui de Definition of Ready, é justamente o teu plano de qualidade aplicado ao que vai ser feito aqui dentro do sprint. Então, você produz o backlog do produto, você define o nível de qualidade, você faz a sprint planning, e depois que for entregar, vai aparecer aqui um Definition of Done, que é a confirmação de que os requisitos de qualidade foram atendidos ali no final. Então,
se você for ver, todos os conhecimentos de projeto tradicional, eles estão aplicados aqui também. Né? E o Sprint Backlog? O Sprint Backlog é justamente o resultado da nossa reunião, de todo o Sprint Planning. O Sprint Backlog é o conjunto de itens do backlog selecionados para executar na sprint, juntamente com o plano para entregar o incremento do produto ou atingir o objetivo da sprint. Entregar incremento quando o produto já tiver a sua MVP entregue. Né? O time de desenvolvimento, Development Team, modifica o Sprint Backlog ao longo de toda a sprint. Isso acontece porque quanto mais se aprende sobre o trabalho, mais detalhes ficam claros sobre o esforço necessário para alcançar o objetivo do sprint. Então, isso quer dizer que foi combinado com o PO, mas durante o desenvolvimento vão surgir novos caminhos, dúvidas ou jeitos de fazer, novas definições. Mesmo porque, quando se prioriza, não dá para se discutir todos os detalhes. Então, o time de desenvolvimento pode modificar o Sprint Backlog, mas a missão dele é entregar todo o Sprint Backlog, entendeu? O time de desenvolvimento é o dono do Sprint Backlog nesse momento. Então, eles fazem as mudanças que eles acham necessário, mas dentro dos valores do Agile e dos valores do Scrum, eles têm comprometimento em entregar o que foi combinado. Deve ser considerado sempre a capacidade de entrega do time de desenvolvimento, como, por exemplo, 50 pontos. Então, aqui pode ser por horas, pode ser por pontos, os pontos sempre com regra de 3 relacionados ao volume de horas que define a capacidade de entrega da equipe. Então, aqui nesse momento, é o Scrum Master que vai fazer essas contas sobre qual é a capacidade dessa equipe e qual técnica eu vou usar, se vai ser pontos ou se vai ser horas, tá? Dúvidas? Então vamos. Aqui normalmente na sala a gente faz a simulação de uma sprint planning ou de uma sprint backlog. Agora não vai dar para a gente fazer isso, mas a gente na verdade já brincou um pouquinho de priorizar o backlog e teria um joguinho de cartas ali para a gente fazer. Né? Então vamos para a cerimônia agora de sprint. Finalmente começamos a trabalhar. Olha só, turma, a gente já passou, o Product Owner foi o cara que começou aqui a estudar o negócio, definir as histórias, montou o Product Backlog, definiu junto com o time a importância da qualidade, quais os pontos que devem ser considerados para um produto entregue com qualidade, já participou da equipe do Sprint Planning, né? Então, ele fez o Product Backlog, ele fez com os stakeholders, e a Sprint Planning ele fez com a equipe e com o Scrum Master, né? O PO. E aí a gente começa a trabalhar nas sprints. Então, o coração do Scrum é essa sprint. Ele tem normalmente um time box de 1 mês ou menos. Como eu disse, dependendo do tipo de entrega que você desenvolve na tua empresa, na tua agência, você pode ter, se é desenvolvimento, sprints de 4 semanas. Mas se são entregas de criativos, arquivos e assim por diante, você pode fazer sprints de 1 semana, 2 semanas, sprints mais curtos. E também a gente recomendou que no início, que você está implantando o processo da metodologia no seu trabalho, em que a cultura da empresa e as pessoas são imaturas com o tema, você fazer sprints mais curtos, justamente para não ter muito prejuízo no não entendimento de como as coisas funcionam. Então, durante o qual um incremento de produto potencialmente liberável é criado. Então, sempre a regra é, a cada sprint tem que ter um incremento. Normalmente, o primeiro sprint libera uma MVP do produto que você pretende. E aí eu vou incrementando aquilo.
No caso do website do Carnaval de São Paulo, eu posso ter a primeira versão somente com a agenda de blocos e o Fale Conosco. E depois, a cada sprint, eu vou acrescentando novas informações no produto. Os sprints têm durações consistentes ao longo de todo o esforço de desenvolvimento. Uma nova sprint inicia-se imediatamente após a conclusão da sprint anterior. Então, lembrando que o PO, enquanto uma sprint está acontecendo, ele já está planejando a próxima, né? Então, quando essa sprint acaba, o PO já está com o backlog da sprint 2 pronta. Durante a sprint, não deve ser feito o acréscimo de requisitos que possam pôr em risco o objetivo da sprint. Esse é um dos principais problemas no início da implantação da cultura. Por isso que é importante que a necessidade de se aplicar o Scrum dentro de uma empresa tenha um envolvimento top-down, porque é nessa hora que o top-down pode afundar a equipe do sprint, tirando tudo que foi combinado, né? Então, e o que eu conheço é que muitas vezes, quando existe essa possibilidade, se deixa ali algumas horas de folga dentro do planejamento da sprint. E uma vez iniciada, sua duração não deve ser reduzida nem aumentada. Então, justamente porque a gente vai entender que o Scrum trabalha com ritmos e compromissos frequentes, é disciplina, né? Muita disciplina. As metas de qualidade devem ser mantidas até o final da sprint. Em que momento que eu defino as metas de qualidade mesmo? Essa eu vou fazer para o Gliberto, hein, Gliberto? Que momento que eu defino as metas de qualidade do sprint? Deixa eu colocar aqui a dica para você. Logo depois da definição do backlog, antes de começar o sprint planning? Aqui, ó. Uhum. É isso aí, né? Definition of ready. Esse é o ritual aqui que eu tenho que ter a definição do que é considerado pronto e satisfatório, né, em qualidade. As metas de qualidade devem ser... O escopo pode ser clarificado entre o Product Owner e o Develop Team. Então, o Develop Team levanta a mão, o Scrum Master aciona o Product Owner e ele pode e deve, ao longo do desenvolvimento, ser fonte de consulta do time para tirar dúvidas sobre as regras de negócio que devem ser aplicadas. Então, os sprints são limitadas a um mês corrido, como eu falei. Quanto maior a duração de uma sprint, maior vai ser o seu risco e a sua complexidade. Então, se você fizer sprints maiores do que um mês, um sprint de 2 meses, por exemplo, você já está quase fazendo um projeto waterfall, né? Você já tem que planejar, já abandona e vai para o waterfall, que vai ser mais seguro, porque você merece um planejamento mais consistente. Então, mantenha as sprints no máximo em 4 semanas. Porque essas sprints mais curtas, elas vão permitir previsibilidade, vão garantir a inspeção e adaptação do progresso em direção aos objetivos do produto final. Então, por exemplo, imagina essa situação. Essas barrinhas pretas que eu coloquei aqui embaixo, isso aqui não tem na apostila, tá? Eu fiz agora antes de entrar na aula para ter um exemplo para vocês. Então, olha aqui. O PO trabalhou no Sprint Backlog. Aí ele entregou, ele fez a reunião de Sprint Planning e esse sprint está lá recomendado como 2 semanas, ok? Esse sprint de 2 semanas, no Sprint Planning, a equipe decidiu, criou a lista e começou a trabalhar no primeiro MVP. Só que enquanto ele está trabalhando 2 semanas, a próxima sprint, a sprint 2, ela vai ter só 1 semana. Então, esse cara vai ficar muito ocioso essa semana. Ele vai fazer um plano pequenininho e vai jogar uma semana. E nessa situação, na terceira sprint, vão ter 3 semanas.
Enquanto o pessoal está trabalhando em uma semana, ele vai ter que, em uma semana também, fazer um trabalho, um monstro, para definir 3 semanas de trabalho. Então fica um pouco de desritmia. Esse planejamento das sprints, ele deve ser feito pelo Scrum Master, em acordo com o PO, no sentido de avaliar feriados, avaliar a pressão política da empresa, porque pode ser até que, se por acaso você quiser encaixar suas sprints num mês, que aquele mês não tenham semanas completas, né? Eles tenham 3 semanas e meia, né? Ele tem momentos. E outra, normalmente, em grandes empresas, a cada incremental, o que acontece com o incremental quando ele está pronto? Para onde que ele tem que ir? No caso de um site, a primeira versão, o MVP do site está pronto, ele tem que ir para o servidor, não tem? E quem põe isso no servidor é a área de TI, a área de segurança, etc. Então, quando você tem um ritmo muito grande de desenvolvimentos e muitos squads trabalhando para subir coisas no servidor da empresa, a área de TI também tem que participar desse planejamento aqui, para nos momentos, para que todos os squads que estão trabalhando no desenvolvimento tenham um momento da empresa que a área de TI dá atenção a todos esses uploads, né? Então, normalmente, esses sprints estão coordenados com momentos de manutenção no servidor. Entenderam esse vínculo aqui, a importância desse planejamento aqui? Né? Então, isso tudo tem que ser pensado. Diga. Alguém abriu o microfone? Eu ia responder que sim, que eu entendi, que a gente entendeu. Legal, show. Ficou claro. Então, os sprints regulares, combinados com a área de TI, no momento de fazer o upload dos incrementais, eles permitem mais disciplina, mais regra e um ritmo que fica humano para todos os envolvidos, principalmente para o PO aqui na elaboração dos backlogs. Então, a recomendação é sempre se ter sprints de 1, 2 ou 4, mas que os intervalos e os tamanhos dos sprints são regulares. Muitas vezes, o primeiro sprint só ele é um pouquinho, é um sprint de discovery, né? Um sprint de aquecimento. Você pode fazer o primeiro sprint de 2, depois você vai jogando os outros para 4. Né? Pode se planejar um primeiro mais tranquilo. Agora, vamos para a daily. Então, os sprints são os ciclos semanais de desenvolvimento, mas eu tenho aqui uma amiguinha cerimônia chamada daily. Vocês já ouviram falar da daily? Alguém já participou de alguma daily nesse grupo? Sim, já. Isso é uma técnica muito legal, turma. É uma técnica de reunião objetiva que, por exemplo, você pode implantar no teu trabalho um quadro Kanban, que nem eu tenho aqui atrás de mim, ó. E todo dia, 15 minutos na frente desse quadro, você faz algumas perguntas para a equipe e entende como é que está o andamento das tarefas. Eu trouxe esse Kanban porque eu já estou, como vocês aí, acho que a maioria deve estar, não sei quantos dias mais estou dentro de casa, nem lembro mais. Eu não sei mais como é lá fora, para falar a verdade. Assim, eu tenho saído muito pouco. Não sei. Então, a Daily é um evento de time box de 15 minutos para o time de desenvolvimento e ela é impreterivelmente realizada todo dia, de preferência no mesmo bate-lugar e na mesma bate-hora. Porque se você tiver uma daily com data irregular, normalmente até no começo do dia, lá pelas 10 horas da manhã, para ninguém chegar atrasado, na frente do quadro Kanban, todo mundo de pé. Essa daily também às vezes é chamada de stand-up meeting. E ela é realizada diariamente e nela o time de desenvolvimento vai planejar o trabalho para as próximas 24 horas. Então ela é um mini sprint. É o sprint do que vai acontecer para amanhã.
E ela deve ser mantida sempre, né? Como eu disse, no mesmo lugar, na mesma hora, para que as chances de problemas de comunicação e deslocamento do time não dê chance aí para a lei de Murphy. O Development Team usa dele para inspecionar o progresso em direção ao objetivo da sprint, que foi combinada lá atrás com o PO. Essas reuniões o PO pode participar, mas normalmente não participa. E é o Scrum Master coordenando e os nossos amigos desenvolvedores junto. A estrutura da reunião é definida pelo Development Team. E quando eu falo a estrutura da reunião, é a pauta da reunião, quais são os temas que vão ter, e pode ser conduzida de diferentes formas. Alguns times utilizam perguntas, outros conduzem a partir de discussões. Mas o mais bacana é você ter nessa reunião essas 3 perguntas. O que eu fiz, o que eu farei e se existe algum obstáculo me impedindo. Então, pessoal, se eu estivesse numa reunião com vocês, ontem eu dei a introdução ao Scrum, onde eu falei os primeiros papéis do Scrum, expliquei a metodologia, e hoje eu estou explicando algumas cerimônias novas. Não tem nada me impedindo, na verdade, um obstáculo que eu tenho é a falta de contato físico, visual, presencial com vocês para fazer alguns exercícios. Então, eu já dei o meu reporte aqui, aí eu passo a bola para outra pessoa. O Development Team, ou os membros da equipe, frequentemente se encontram imediatamente após a daily para discussões detalhadas ou para adaptar ou replanejar o restante do trabalho da sprint. Então, muitas vezes, na daily surgem pontos que depois a equipe, por exemplo, o arquiteto de informação e o designer viram que existe algo que está impedindo e que eles precisam discutir. Então, ela também serve para encaminhar soluções no pós-reunião. Entenderam a sequência da daily? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, basicamente, a daily, o Scrum Master organiza a daily e ele vai dirigindo a pergunta aos times. Então, vamos supor que essa menina aqui é Scrum Master, esse cara aqui está contando o que ele fez, o que ele fez ontem, o que ele vai fazer hoje, e diz, não existe nenhum impedimento. Aí a bola passa para esse. Eu fiz isso, eu farei isso, e não tem impedimento. E cada um vai contando a sua história. Aí, por falta de exercício prático, antes do curso, eu achei esse vídeo. Ele está em inglês, mas é bem rapidinho, ele dura 3 minutos. Eu vou colocar aqui no chat para vocês rodarem com som aí no computador de vocês. Foi para todo mundo? Cadê? Ainda não apareceu aqui no chat, Alexandre. Agora foi. Foi 2 vezes. Então, por favor, assistam e volte aqui dizendo acabei, acabei, acabei. Conseguiram dar o clique? Sim. Sim, deu certo. É um vídeo da IBM. Sim, deu certo. Vocês veem o rapaz de gravata azul aí, seria o Scrum Master. Ele chama a equipe. Todo mundo fica de pé na frente do quadro Kanban. Eu acho que o quadro Kanban ele dispensa explicações, né? Ele é muito simples. Ali tem o fazer, fazendo e feito e o nome de cada um.
Aí o Chou, que é chinês, ele fala, ó, eu sou tímido para falar, mas essa reunião é tão simples que até eu consigo fazer, né? É só falar 3 coisas e acabou a minha parte, né? Então, não tem. Então, esse é mostrando as vantagens dessa reunião. Aí mostra que também a reunião, você pode cobrar as pessoas por call, né, por streaming, à distância. Olha, eles colocaram a menina no celular ali do lado do quadro. E eles vão fazer a mesma dinâmica com ela, mesmo ela não estando ali. Mas porque ela viajou. E agora veio o afável no meio da reunião ali, ó. É o cara que é o senhorzinho careca aí, que ele fala, daí o que ele faz? Ele vira, fala, ele pega e ele tem um cantinho da apresentação dele lá, o Scrum Master, em que, quer ver como que ele chama? Olha lá. Parking lot, estacionamento, né? Então ele corta o cara e fala, olha, essa conversa a gente vai ter depois daqui. Então vamos voltar para as suas 3 perguntas? Então mostra muito como o Scrum Master, ele é o guardião da ordem nessa hora, né? 15 minutos de reunião objetiva, pragmática, e depois ele atualiza. Você pode ter o teu post-it, ou você pode fazer isso ali no Trello, ou você pode fazer os dois. Tem o post-it e depois atualiza o Trello, passa para o sistema, né? Normalmente o post-it dá essa agilidade, não precisa da dependência de nenhum equipamento eletrônico, né? Terminei aqui. Tá. Terminei. Acabei também. Acabei também. Bom, valeu esse exemplo aí para consolidar a experiência na cabeça de vocês? Valeu, sim. Então, vocês viram lá como é importante a disciplina do Scrum Master com a equipe nessa hora? Porque a gente vai encontrar todos eles lá, o pragmático, o afável, o expressivo, o analítico na nossa equipe. Então, nessa hora, ele precisa manter o ritmo e o foco do assunto nas 3 perguntas. Eu fiz, eu farei, os impedimentos. E é impressionante como isso vale para qualquer projeto, né? Para a Eu vida. estava me lembrando daquele exemplo que eu dei dos projetos de concessão. Nós tínhamos essas reuniões todos os dias às 7h30 da manhã em ponto, e era para a elaboração de um edital. Na verdade, eram vários documentos, né? Primeiro um edital, depois contrato, depois caderno de encargos, mas era assim, bem rápido, cada um falando o que estava fazendo, o que fez e o que não conseguiu fazer, ou o que estava travando. Funcionou super bem. Que legal. É questão de organizar. Eu acho que essas técnicas, elas ajudam muito a produtividade, e elas hoje, no mercado, estão fazendo toda a diferença para o profissional, né? E uma equipe voa quando ela gosta da cultura, porque o trabalho rende, né? Aí eu tenho mais um artefato aqui, que é o Product Increment. O que é o Product Increment? Então a gente já aprendeu o que é o sprint, como o sprint foi planejado, o sprint planning, que gerou um artefato que é o Sprint Backlog, que é a lista de tarefas que os nossos amigos têm que desenvolver naquelas 4 semanas. E a gente aprendeu também que todo dia eu tenho
uma cerimônia que se chama daily, né? Ela vai acontecer aqui. Então, eu tenho o sprint e as dailies. E quem está conduzindo isso aqui em cima é o Scrum Master. Aí eu produzi um incremento de produto. Mas olha o que tem antes do incremento de produto aqui, que a gente passou batido no meu slide. Está todo mundo enxergando essa palavrinha aqui? Definition of done, né? Definition of ready. Aqui eu defino como o produto tem que ser para ser considerado pronto, e aqui eu tenho uma definição de pronto, que na verdade é a galera de qualidade e os responsáveis pelo projeto validando se esses requisitos de qualidade foram cumpridos nesse sprint. E só depois de ter feito essa validação, eu tenho o produto incremental. O produto incremental é a soma de todos os itens do produto backlog que foram entregues no final da sprint e o valor dos incrementos de todas as sprints anteriores. Isso quer dizer que quando existiu em sprints anteriores, não quando foi uma MVP, né? O primeiro tiro aqui. Então, o incremental é justamente os incrementos de serviços e informações que eu vou fazendo na versão MVP para até chegar no produto final. Ao final da sprint, um novo incremento de produto deve estar pronto com a validação da fase Definition of Ready, Definition of Done, o que significa que ele deve estar em condição de ser utilizado, independente do Product Owner decidir por liberá-lo ou não para os clientes. Então, a equipe vai entregar, vai mostrar para o Product Owner e ele vai liberar ou não para os clientes avaliar numa reunião que está por vir aí ainda. O incremento é uma evolução do produto considerando sua visão e objetivo que está lá naquele quadrão do Product Owner que mostra lá o planejamento dos sprints futuros. Lembrando o que pode acontecer em cada sprint, os programadores podem descobrir coisas novas que foram mal estimadas e quando se entrega o sprint, podem ter ficado coisas novas para fora, e daí no novo sprint planning, essa equipe vai declarar essas coisas para o PO, e o PO vai reavaliar a priorização que ele fez. Então, o PO não só fica escrevendo backlogs a cada sprint, quando acaba um sprint e gerou novas demandas e se descobriram coisas novas, ele vai ter uma lista de coisas que ele precisa reavaliar, repriorizar no backlog planning lá que ele faz. Então, ali, lembrando, o Definition of Done é o critério de saída e todos devem entender que significa um requisito estar pronto, assegurando transparência. Então, isso aqui é controle de qualidade, igual o PMI puro. Garante a qualidade da entrega de um incremento do produto e o objetivo é você ter uma orientação sobre os padrões de qualidade da sua empresa para esse tipo de produto, manter a transparência, porque você já disse lá no começo, você está validando aqui nesse momento, e garantir o direcionamento à cadência das entregas. Né? Aqui na sala também a gente faz ali um sprint visando um protótipo. Né? E aí, aqui hoje a gente não vai conseguir fazer esse protótipo, as pessoas normalmente desenham a telinha, se dividem, né, com a responsabilidade de desenham a telinha tanto para mobile quanto para desktop. A gente pode até pegar aqui o site do Carnaval, ó. Aqui eu teria a imagem, o banner, depois um vídeo do Carnaval de São Paulo, o nome de um bloco, né? A gente podia ter feito esse protótipo para treinar. As pessoas ficam de pé na sala, combinam ali, a gente simula um pouquinho as cerimônias, tal. Por isso que eu coloquei os vídeos aí para substituir isso. E aí, agora eu tenho o Sprint Review. Né? O Sprint Review ela é realizada em todo final de sprint, com o objetivo de inspecionar o incremento do produto. Então, uma Sprint Review, a gente vai ver que são 2 reuniões no final, 2 cerimônias no final.
Uma está ligada ao produto e a outra está ligada ao processo. Então, a primeira está ligada à validação do produto, né? É uma reunião informal, não uma reunião de status, e a apresentação do incremento de produto destina-se a motivar, obter feedback e promover colaboração. É uma reunião de, no máximo, 4 horas de duração, para cada sprint de um mês. Então, se você tem sprints de 2 semanas, você faz ela de 2 horas. Se você tem sprints de 1 semana, você faz ela de 1 hora. Deve ser considerada 1 hora por semana de sprint planejada. E o Scrum Master garante que o evento ocorra e que os participantes entendam o seu propósito. De novo, o Scrum Master, guardião dessa cerimônia e garantindo que a empresa inteira entenda o propósito dela, que é avaliar os produtos que estão sendo entregues naquele incremental que foi planejada para aquela sprint. Então, durante a sprint review, os participantes vão incluir o time de Scrum e os stakeholders chaves convidados pelo Product Owner. Então, esse é um momento que às vezes dá um pouco de atrito entre o Scrum Master e o Product Owner, porque normalmente o Scrum Master convoca essa reunião, ou o Product Owner vai sozinho, ou ele não leva alguns stakeholders que são importantes para assistir a demonstração daquelas funcionalidades que foram desenvolvidas nesse incremental que a gente está entregando aqui. Aí o Product Owner esclarece quais itens do Product Backlog estão prontos e quais não estão prontos, porque ele também está ali validando e vendo, olha, isso não ficou exatamente, isso precisa de mais disso, daquilo. Então, quem dá o aceite de entregue, pronto ou não pronto, é o Product Owner nessa hora. O time de desenvolvimento demonstra o trabalho pronto, né, como pronto, e responde às questões sobre o encerramento do produto. Os participantes discutem o que pode ser feito no próximo sprint, ajudando, assim, a evolução do novo Product Backlog. Então, a gente vai ter que planejar de novo o novo Backlog, só que agora com as influências do resultado da sprint anterior. Na sprint de MVP, o PO simplesmente priorizou o que ele queria como MVP. Não tinha uma experiência ainda de 1 mês de desenvolvimento. Agora, esse 1 mês de desenvolvimento, ou ele acontece redondinho, ou podem ser feitas descobertas que não cabem nesse sprint, então se anota na lousa essas descobertas e no novo planejamento do novo sprint, elas vão entrar na priorização do backlog. Dúvidas, turma, sobre a importância da sprint review? Então, essa é a reunião. Scrum Master convoca, PO participa, convidando os stakeholders principais, junto com toda a equipe, uma reunião mais informal, mas a pauta da reunião é importante, é demonstração do produto incremental que está se entregando. Aqui eu trouxe lá na Telefônica, olha que bacana, ó, eu consegui os vídeos. Eu saí da eu dou esse curso às vezes sozinho, às vezes é eu e o Luiz. O Luiz dá a parte de Scrum. E esse daqui é o Vivo Labs. Vocês já ouviram falar do Vivo Labs? É sensacional, fica ali do lado do shopping do Morumbi. Inclusive, se vocês entrarem em contato e descobrirem aí pela internet o telefone de Vivo Labs, eles agendam visitas. Se você quiser conhecer um ambiente que foi totalmente planejado para metodologias ágeis. Então, algumas características que eu já falei para você, essa é uma mesa típica de um squad. Olha como ela é preparada. Ela tem uma televisão ali para se plugar os notebooks. Normalmente, esse cara aqui é um desenvolvedor, essa menina é uma desenvolvedora. Aqui tem o designer e o cara de UX, eles estão aqui para dentro, eles não aparecem, mas esses 2 caras são de qualidade, que fazem a validação do Definition of Ready. Aqui é a Scrum Master, essa daqui é uma Dev, se eu não me engano, esses caras são de desenvolvimento também. E eles estão fazendo, eu não vou mostrar o som, mas vou mostrar aqui a dinâmica. Então,
o que ela está fazendo? A desenvolvedora está explicando que funcionalidades ela entregou para esse aplicativo de celular da Vivo aqui. Então, ela está aqui com o simulador e mostrando o código e está mostrando o que está acontecendo na entrega dela. E assim, todos os desenvolvedores que estão na filinha aqui vão demonstrar as suas entregas nesse dia, né, da Sprint Review. Aqui no fundo do quadro, vocês estão vendo aqui escrito ó, Sprint Review e a lista de tudo que eles fizeram, que foi combinado nas histórias com o PO. E está vendo que está tudo ticadinho de verde aqui. Ó. Acho que só a última que eles não conseguiram entregar. A última eles deixaram de entregar. Então, essa é uma reunião normalmente descontraída, justamente para demonstrar tudo que a gente fez essa semana. Olha, entregamos isso, aquilo que você pediu. Nessa reunião, infelizmente, não tem stakeholder, nem o PO está nessa reunião. Agora, o que acontece? Se o PO e o stakeholder não apareceu na reunião, a reunião não vai acontecer? Não, vai acontecer. O Scrum Master mantém a reunião e cumpre a tabela no mesmo horário combinado. Precisa ter ritmo. Tanto as dailies precisam ter o mesmo horário, como essas reuniões de Sprint Review também precisam ser planejadas. Mesmo porque numa empresa muito grande, todo mundo com a agenda cheia, essas agendas já precisam ser lançadas e terem ritmo. Aqui eu dei um zoom para vocês verem, olha lá, ó, a Sprint Review, olha o que eles entregaram, tela de perfil, tá meio aqui, né? Dá para ver que tá tudo ticado, na verdade, até esse aqui. Todas as funcionalidades que eles tinham que entregar para o aplicativo mobile estavam aqui, uma ou outra com a bolinha vermelha aqui, que algumas coisas que eles descobriram que talvez tenham que ser conversadas para o próximo sprint. E eu acho que o importante vocês verem nesse ambiente da Vivo, todas essas paredes, são várias mesas dessas com essas paredes, está vendo que elas são com aquela madeirinha furada, com as lousas para se escrever dos dois lados e com uma televisão na ponta. E essas paredes também são móveis. Então, um dia, se eu quiser abrir todo o ambiente, deixar todo mundo se vendo, fica um ambiente aberto. Mas normalmente elas estão fechadas. Então, são de cada lado, aqui tem umas salas de reunião, aí tem umas 8 de um lado e 8 dessa de outro. Então, uma forma de montar o escritório também completamente diferente. Aqui uma outra Sprint Review. Então, lembrando, turma, Sprint Review é revisão do produto, né? É do produto que está falando. Aqui já mostra um stakeholder. Eu não sei se esse cara aqui é stakeholder ou PO. Aí você tem lá Scrum Master liderando a reunião, a equipe de desenvolvimento, demonstrando as soluções para os stakeholders e para os POs que estão aqui desse cantinho aqui, ó. E às vezes a reunião dura 1 hora, 2 horas. Como eu disse, assim, esses sprints aqui eram de 1 mês, é uma reunião que demorava uma manhã inteira e ela tem esse dinamismo, quem está apresentando levanta, às vezes as pessoas ficam até de pé a reunião inteira. Entenderam o conceito da Sprint Review? É um momento de demonstração do produto que está sendo entregue e que vai subir, e no caso de vocês que vão fazer a tua primeira MVP. Então, o Scrum Master convoca o PO, convida o PO a convocar os stakeholders que ele acha importante para aquela entrega, e a equipe vai demonstrar como ficou o resultado do sprint anterior, e cada desenvolvedor explica aquilo que ele participou. E nessa reunião também podem surgir observações que são anotadas, que vão ser observações que vão servir para o planejamento do próximo sprint. Bom, turma, vamos fazer a nossa pausinha de 10 minutos? Alguma dúvida
Como é que tá? Tá tranquilo? Tranquilo. Vocês estão com vontade de trabalhar com Scrum? Tranquilo. Como é que ficou aí? Quem preferiu mais o PMI, o tradicional, do que o ágil? Eu gostei mais do PMI, para ser bem sincera. Eu acho que é mais a minha cara. Esse daí tá bastante distante da minha realidade. Mas é bom de saber. Mas, enfim, conhecimento nunca é ruim, né? Agora você entendeu o que é metodologia e o que é cultura, né? Por exemplo, Sim. agora eu estou mostrando essas imagens da Telefônica, mas isso não quer dizer que a Telefônica tem uma cultura ágil em todas as suas diretorias. Isso são alguns núcleos que já estão assim, né? Esse prédio da Telefônica, que é o Vivo Labs, ele é um andar inteiro de cultura ágil, mas que normalmente os POs, quando saem ali, vão transitar entre as áreas stakeholders, né, os sponsors do projeto, eles acabam sofrendo muita pressão, principalmente no respeito ao backlog do sprint recorrente, do sprint corrente, na verdade, né? Então, tem muita pressão em cima do PO para furar a fila, para passar coisas novas, justamente porque a empresa ainda não tem cultura em todas as áreas da empresa em respeitar a metodologia. Então, é cultura porque precisa desse envolvimento de todas as pessoas para que a coisa funcione. De cima para baixo, de baixo para cima. Então é isso lá. Deixa eu ver. São 9h16, 9h26 a gente volta. Deixa eu ver aqui. Acho que já.